O ano é 2010, 1 de março, e um canal é criado, I'm Seeing Gnomes. Traduzindo, eu estou vendo gnomos. No mesmo dia, ele posta um vídeo com o título de Local com alta atividade de gnomos. E ao longo do tempo, vários outros com o mesmo tema. Vendo a descrição do canal, lá também diz que ele criou o canal para documentar o que ele acredita ser atividades de gnomos por volta da área dele, da casa dele. As atividades incluem itens que foram tirados do lugar e de verdade vendo entidades bípedes perto da mata que não bate com a descrição dos animais nessa região que moro, que é montanhosa. Ele termina dizendo que nos vídeos ele vai tentar mostrar qualquer coisa que prove que isso seja verdade, que ele não tá enlouquecendo. Além disso, esse cara também criou um blog para falar de todas essas coisas, lembrando que era 2010. Então o blog era uma coisa bem comum até. Entrando nesse blog, ele existe até hoje e vai ali num período entre março até maio. Oi, eu sou o Rintune e é sobre esse cara e como ele começou a ver gnomos que eu quero falar hoje. Juntando todos os vídeos e os posts no blog dele, dá pra dizer que tem algo bem interessante por trás. Vamos lá. No primeiro vídeo, ele comenta de alguns motivos do porquê ele achar que tá vendo gnomos por volta da casa dele. Tudo isso enquanto mostra os possíveis lugares que ele acha ter visto esses gnomos e como eles podem estar se escondendo. Barn has been a location on numerous occasions that I have seen what appear to be biped-like entities going under the lattice, and you can see there that there is a gap in the wood, and you can also notice that ele mostra esse celeiro, vai para outro celeiro depois, fala que já viu algumas vezes algo bípede entrando ali embaixo, mas que essas coisas que poderiam, claro, ser um animal não parecem nenhuma espécie de animal ali da região que ele mora. Saindo dos celeiros e mostrando a mata ao redor, dá pra ver que é bem densa e ele comenta sobre o quão fácil é se esconder por ali também. You can see just how thick this brush is. I mean, you really can't see very far. And I mean that just gives you a reference when you think about the terrain around here. Outros locais que já existiam ao redor da casa, mas ele nunca tinha dado bola até começar a acontecer os eventos dos tais gnomos, é esses buracos aí. Ele diz que esses buracos são bem fundos e normalmente cheios de matas ao redor deles. Inclusive esse que ele tá mostrando tem uma árvore caída em cima. As tais atividades de gnomo que ele acha que tá acontecendo em volta da casa dele é porque tem coisas sendo tiradas do lugar, sendo que ele sabia que tinha sido colocado no lugar certo. Ou também, enquanto tomava banho, ouviu a descarga tocar algumas vezes. E juntando isso mas o fato dele ver algumas criaturas bípedes entrando ali no celeiro ou em algum lugar ao redor da mata, a possibilidade de ser gnomos foi o que ele pensou. Ele supõe que esses buracos façam parte do esconderijo deles, que talvez faça túneis embaixo da terra. Mas aí é só uma suposição. Just gives you a perspective of just what it's like out here and some of the activity that's been happening, and as always, if anything interesting happens, I will try to document it, but that is all for now. Acabando o vídeo e dando uma olhada na descrição, não tem nada demais, além do que já foi falado no próprio vídeo. Agora indo lá no blog, o primeiro post é no mesmo dia que o canal foi criado, no mesmo dia que esse primeiro vídeo foi postado. E ele fala que alguém comentou algo pra ele que ele não tinha percebido quando gravou o vídeo, que foi entre os segundos 51 e 53. Então a gente volta lá no vídeo e... You can also know... Não viu? Eu mostro de novo. Algo é jogado para fora da parte de baixo do celeiro, que é justamente no lugar que ele falou onde tá vendo os gnomos. E outro momento que ele não percebeu e também foi avisado nos comentários é que no minuto 3 e 14 segundos, isso passa de fundo. A qualidade da gravação é ruim, é uma câmera amadora de 2010, então essa coisinha passando de fundo pode ser, sei lá, um esquilo. Um dia depois... E começa assim. O
vídeo continua nesse formato bem antigo de ter texto na tela e depois um slide de uma imagem passando, e ele fala que essas pegadas levavam a um daqueles celeiros que de novo ele já tinha visto algum bicho estranho indo por lá. Ele também diz que além das pegadas que levavam pro celeiro, outras pegadas iam em rumo à floresta. E para terminar o vídeo, ele coloca uma comparação entre as pegadas do pé dele e essas mini pegadinhas aí. Essa seria uma outra atividade que tentaria provar que seriam os tais gnomos. Obviamente pode ser qualquer outro animal e ele tá ficando cada vez mais paranoico, tentando achar qualquer coisa que prove que a versão dele tá correta. Mas aí a gente vai analisando isso aos poucos. O próximo vídeo só é postado 6 dias depois, no dia 8 de março, mas enquanto isso algumas coisas foram sendo publicadas lá no blog. Uma das coisas que ele fala é que um dia ele começou a ouvir alguns sons de coisa mexendo lá na porta da frente da casa. E quando ele acendeu as luzes de fora, viu ainda mais pegadas. E na madrugada do dia 5, quando ele estava se preparando para ir dormir, ele começou a ouvir algumas vozes sendo ditas muito rápidas, numa língua que não era inglês, que ele não conhecia, e era uma conversa acontecendo do lado de fora da casa. Ele diz que isso aconteceu por uns 15 segundos, ele pegou a câmera e foi lá para fora gravar, mas nada, não aconteceu mais nada, não teve mais nenhum som, então ele desativou a câmera. E foi aí que alguns segundos depois ele escutou um assovio, como se alguém estivesse chamando a atenção dele. Ele apertou para gravar instantaneamente de novo e foi em direção ao assovio que ele escutou, que era em rumo à mata, mas chegando lá, mais uma vez, não aconteceu nada. O vídeo que eu falei que foi postado no dia 8 é justamente dessa noite, dessas gravações. Ele dividiu o vídeo em 3 partes, mas como os vídeos passam exatamente o que eu já resumi, eu vou deixar só um trecho da parte 3 para vocês entenderem o quão aflito esse cara tava ali e o quão escuro tava lá fora, mesmo com ele com uma lanterna na mão. Right now I don't see anything. I don't hear anything moving. I can't see anything. It's really dark. Ao longo dos dias ele diz no blog que agora o plano é explorar mais pela mata para tentar arranjar mais provas dos gnomos e também tirar fotos da casa dele para, caso algo tenha sido movido, ele saber exatamente o que foi. Ele também acha que depois que ele começou a tentar juntar as provas e gravar as coisas, os gnomos começaram a aparecer muito menos e estão tomando ainda mais cuidado para não serem vistos pelas câmeras. Mas isso é só uma teoria dele. Outra coisa que ele quer fazer é deixar a câmera gravando pela noite toda para ver se ele consegue captar na sorte alguma daquelas conversas que ele tinha escutado antes, só que daquela vez não tinha dado tempo dele começar a gravar. É só no dia 17 de março que outro vídeo é postado. Na verdade, 2. Um deles é o mais longo do canal e ele estava fazendo exatamente o que ele falou que ia fazer, que é explorando mais a mata e mostrando alguns outros buracos / túneis que estão ali por volta da casa dele. Out here that have caves and tunnels in the ground, and there's actually a lot of mounds of dirt out here that are like little miniature mountains almost that are deposited here, and those are all over the place, and a lot of those mounds have holes in them. Durante todo o vídeo não acontece nada demais. O segundo vídeo do dia é quase do mesmo jeito, a diferença agora é que ele foi mostrar uma cama de pinheiros, que é um monte de pinheiro seco que foi derrubado por causa de uma tempestade que rolou há 1 ano atrás. E aí o motivo dele mostrar isso é que também podia ser algo relevante, algum tipo de esconderijo para os gnomos. Fora isso, nada demais. De volta ao blog, no dia 24, ele deixa a câmera a noite inteira para ver se ele capta alguma das conversas que ele tinha escutado. E aí ele diz que vai passar ao longo dos dias analisando toda a gravação para ver se algo foi captado. 3 dias depois, a atualização é que nada foi encontrado. Mas 2 dias se passam, 29 de março, o cara volta com a maior e mais importante atualização do canal. Quando ouvi pela primeira vez, fiquei completamente arrepiado. Eu gravei exatamente o mesmo som que ouvi na noite em que fui chamado com o assovio. Dura apenas 46 segundos no total, de horas de áudio. E aí ele posta esse áudio no YouTube e eu recomendo vocês aumentarem um pouco o volume aí para escutar essa coisa falando.
Essa é a parte mais audível de algum tipo de criatura falando na gravação. É uma língua meio que indistinguível de coisa falando super aleatório e realmente não parece ser nenhuma língua existente na humanidade. Na descrição ele diz que esses barulhos de mecânico que fica aparecendo na gravação é da própria câmera. Mas uma coisa que ele fala é que isso foi gravado um dia antes de ser postado e ele ficou um bom tempo analisando tudo para ver se ele encontrava algo e ele encontrou. Depois desse vídeo, ele nunca mais posta nada do canal dele. Agora no blog, a investigação continua por um tempinho ainda. Aliás, outro lugar que esse cara tava postando, além do blog, lá no YouTube, foi na aba paranormal lá do 4chan. E alguns dos anônimos de lá ajudaram ele, por meio de tratamento ali de áudio, a transcrever mais ou menos o que tava sendo dito. É exatamente isso que eu tô colocando na tela. Um dos gnomos fala pra você deixar o like, o outro tá falando que é pra você se inscrever. Brincadeira, a transcrição continua um monte de coisa sem sentido ainda. E o que dá pra tirar disso tudo é que, aparentemente, realmente, são duas vozes diferentes conversando entre si. Perguntaram pro cara, por meio dos comentários do blog, se por onde ele colocou a câmera para gravar, as conversas estavam vindo do lado de dentro da casa ou do lado de fora. E ele respondeu que acha que é pelo lado de fora. O tempo foi passando, o cara fala que tá bem ocupado agora e não tá dando pra investir tanto tempo em pesquisar sobre os gnomos, mas que ele ainda de vez em quando tá colocando a câmera para gravar a noite inteira e analisando a gravação para ver se encontra alguma conversa de novo. Outras atividades paranormais foram acontecendo, escutando alguns barulhos únicos, inclusive alguma coisa soluçando, meio que chorando do lado de fora. Ele perguntou, gritou se estava tudo bem, mas não teve nenhuma resposta e o barulho parou. Outras pessoas também deram a ideia de ele deixar algo para os gnomos interagirem, tipo algum tipo de papel, caneta, alguma mensagem para eles fazerem alguma coisa. Depois do dia 15 de abril no blog, o outro post só é feito no dia 7 de maio, quase um mês depois. Ele fala que fez mais gravações de muitas horas para ver se captava mais conversas, mas depois de analisar, não teve nada. Continuou tudo normal. Ele fala que não vai desistir, que vai tentar o método de interação por papel. E uma coisa que mudou em volta da casa dele foi que a estação do ano mudou. Então as árvores não estão mais mortas, tá cheio de vida, cheio de verde e agora muito mais densas. E também uma coisa que dificulta ele explorar a mata é que tá tendo muito mais carrapato também. Por algum motivo na região dele, quando vem essa estação, vem muito carrapato. Essas são algumas das fotos de como tá por volta da casa dele. 2 dias depois ele finalmente deixa um papel, uma nota para ali fora pros tais gnomos ou qualquer coisa que seja essas criaturas bípedes que ele tá vendo por aí. Ele deixou isso junto de uma prancheta neon para caso essa coisa caia, o vento leve, qualquer coisa e esteja no chão, ele consiga achar de maneira muito mais fácil. Um dia depois ele volta no blog com mais notícias do que aconteceu com o papel e sumiu. A prancheta e a nota sumiram e o lugar que tava em cima de uma mesa foi revirado e ele não conseguiu mais reencontrar a nota e nem nada do tipo. Mas 3 dias se passam, agora 13 de maio, o cara fala que tá tão paranoico que tá sonhando com um gnomo. O sonho dele foi que ele tava com os amigos dele no carro e ele viu um gnomo na beira da estrada e ele falou pros amigos voltarem o carro, mas todo mundo riu da cara dele e ninguém acreditou e não voltaram. Ele continuou escutando alguns sons estranhos pela casa, alguns grunhidos, mas nada que desse tempo de gravar ou simplesmente adivinhar que essas coisas iam acontecer para ele estar gravando no momento. Estou pensando no próximo passo mais lógico a seguir lidando com isso, seja tentar coletar mais vídeos e áudios ou interagir novamente. Espero que não envolva ter meus objetos roubados. Da próxima vez que deixar algo do lado de fora, vou garantir que esteja de alguma forma protegido. E é com essa fala dele e com esse post no blog que é a última coisa que ele postou. É a última atualização, ele nunca mais veio falar nada. É óbvio que pode ser mais um projeto de websérie abandonado por aí. Dá até pra dizer que foi uma das primeiras. Não acho que seja pioneira, tem coisa mais antiga, eu tenho certeza. Mas definitivamente uma das primeiras, é muito antigo, de 2010. E foi meio que uma websérie que chegou a pouquíssima gente. Até hoje tem pouquíssimas views. Então eu imagino que antigamente tenha tido ainda menos. Talvez esse tenha sido o motivo dele ter abandonado o projeto. Ou ele só enjoou mesmo, acabou a criatividade, sei lá. Com minúsculas chances de ser real, independente do que seja verdade, um fato é que a gente nunca mais vai ter notícias do canal I'm Seeing Gnomes. Espero que tenham gostado, me sigam no Insta e no Twitter, @Rentuni. Vejam meu podcast Sem Dormir, lá pode ter algumas histórias que são parecidas com essa, mas é mais focado em histórias do Reddit. E se quiserem me apoiar no Apoia-se para me ajudar financeiramente nos vídeos. Obrigado Mako, Renato Explosões, José Victor, Ilks, Paulo Cardoso por apoiarem na categoria Detetive. E obrigado também ao John William e Haylin Rivas pelo patrono. Até a próxima. Tchau.